Fala galera, paz do Senhor, Atalaias Cast, mais um podcast, Diego, começando. Esse momento que Deus reservou e proporcionou para que nós venhamos nos encontrar com grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, né? Grandes pregadores da palavra, pastores, homens e mulheres influentes na nossa geração. E esse lugar e esse podcast, Deus abriu essa porta para que o nome dele fosse glorificado através das nossas vidas. E eu sei que através dessa conversa você vai ser edificado. Deus vai falar o teu coração. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai renovar os teus sonhos. Então não se esqueça, você que nos assiste, né, Diego, a compartilhar esse vídeo, deixar a sua curtida, deixar um comentário, orar por nós. E eu sei que Deus vai te honrar por isso. Tá comigo aqui meu mano Diego. Isso aí, Rios. Pregador Diego Santos. Fala, gente, paz. Começando mais um Atalaias Cast, podcast que tem levado Cristo até a sua casa por intermédio da palavra de Deus que aqui está sendo propagada. Eu quero te pedir, você que tem nos acompanhado, você que tem abraçado esse podcast, torcido pela gente, orado pela gente, não esqueça, gente, além de assistir, além de compartilhar, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. Se inscreva no canal, divulgue entre a sua família, amigos, para que possam se inscrever e acompanhar cada podcast que aqui é lançado. Pois nós temos certeza que isso está sendo uma ferramenta a qual Deus está usando para que vidas sejam alcançadas. Verdade. Então se inscreva, assista e compartilhe. E como o Rios falou, sempre nós estamos tendo convidados abençoados e hoje não poderia ser diferente, né? Verdade. Nós temos um grande convidado aqui, um homem de Deus. Ilustre. Que faz pouco tempo que está na nossa cidade, Sim. né? Mas tem se destacado aqui dentro da cidade pelo que Deus vem usando a vida dele no meio de nós. E está conosco nessa noite pastor Moisés Silva. Oh, glória. Grande profeta de Deus. Pastor, é um prazer poder tê-lo conosco nessa noite. Se achar um espaço na sua agenda para poder passar esse tempo aqui compartilhando de informações, de momentos, de um diálogo cristão, não é mesmo, Rios? É isso aí, Diego. Convidado ilustre. Para nós uma honra, pastor, recebê-lo aqui. Sei que a galera que está nos assistindo tem uma curiosidade imensa de conhecer mais sobre o Senhor, de onde o pastor Moisés surgiu, porque em pouco tempo, como o Diego falou que ele está aqui, já tem se destacado, levando a palavra do Senhor Jesus, trazendo uma mensagem edificante para a igreja do Senhor aqui em Ponta Grossa. Então, pastor, se apresente para nós aí, para a galera que nos assiste. Saudação de paz, Diego Rios, minha gratidão eterna. Obrigado pela confiança, pelo convite. A mim me honra estar aqui com os irmãos. Eu tenho acompanhado, eu estou inscrito já no canal de vocês. Amém. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto homens de Deus que são muito mais gabaritados do que eu, sentado nessa cadeira. E hoje poder estar aqui com vocês é uma honra enorme. Obrigado de primeira mão, Amém. Que Deus continue prosperando o trabalho de Amém. Vocês. Louvar a Deus pela vida da minha família, Diego. Eu preciso Amém. dizer isso aqui, Sim. porque o pastor Moisés Silva não é nada sem a casa dele. Minha família. E eu quero mandar um beijão para minha esposa, a pastora Regiane, minha companheira, e dizer que eu amo muito ela. Te amo, vida. Momento fofo. Gente, olha, eu fico até sem palavras, Diego, de coração. É algo que só Deus sabe a alegria que eu estou sentindo aqui. Estar com vocês aqui. Bom, meu nome é Moisés, sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, dirijo a congregação do Jardim Atlanta. Vamos fazer ali já 1 ano e 2 meses na frente daquele trabalho. E o Senhor tem nos abençoado. Aqui no estado do Paraná estamos há quase 5 anos. Mas em Ponta Grossa, Diego, eu acho que eu estou há 2 anos e uns 5 meses, por aí. E o que eu tenho vivido aqui, olha, Rios, um grande momento, assim, uma grande parte da minha trajetória, eu achei que era só o sonho. O sonho das agendas, o sonho das viagens, o sonho dos convites, mas no tempo de Deus, como Salomão escreve no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, no tempo determinado, quando ele chega, Diego. Com certeza. E o que eu tenho vivido aqui é esse tipo de tempo. O tempo onde Deus resolveu desaguar as promessas na nossa vida. Glória.
E eu louvo a Deus por isso. Estamos acostumando ainda com o Paraná, né? Muito frio, mas graças a Deus o povo tem um coração incendiado aqui. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Glória a Deus. É o contrário de que muita gente pensa, né? Eu já vi muita gente dizer, Rios, o Paraná é frio, então as igrejas do Paraná são frias. Aqui tem um povo que busca Deus, tem um povo que é interessado por servir ao Senhor Jesus. E o Senhor tem sido um canal de Deus para este povo em Ponta Grossa. E a gente quer saber, pastor Moisés, como tudo começou. O senhor nasceu em um berço cristão, quando aceitou Jesus, como que foi esse encontro com Cristo, essa caminhada para servir a Cristo? Diego, eu não venho de um lar cristão. Eu me converti com 8 anos de idade. Através da nossa vida ali, com 8 anos de idade, eu ganhei a minha mãe para Jesus, que fumava na época, bebia muito, minha mãe era alcoólatra. Eu tenho lembranças dela comigo no colo e ela bêbada caindo na porta do bar. Inclusive ela tem essas lembranças, a gente sempre fala do quanto Deus foi bom com a gente. E através dela eu ganhei o meu irmão, meu pai já era falecido e a nossa família começou a caminhar de vento em popa. Com os meus 12 anos eu desci as águas do batismo, Deus me batizou com o Espírito Santo na primeira Santa Ceia e foi um ano muito intenso, Rios, na presença de Deus, ainda muito novo, adolescente. Deus me deu o dom, já profetizava. Mas eu estava para completar os meus 13 anos de idade, Deus deu um sonho para minha mãe. Meu irmão luta, meu primo luta, a família toda nossa luta, inclusive meu primo hoje mora no Bahrein. Já lutou UFC há muito tempo, agora ele mora no Bahrein, ele dá aula de jiu-jitsu lá para o Sheik. E minha mãe no sonho, ela ia numa apresentação de capoeira do meu irmão. Essa apresentação era bem na beira de um lago. Na época, meu irmão não estava querendo ir para a igreja e nós orávamos muito para Deus salvar o meu irmão. E no sonho eu caía dentro do rio, passava um rio do lado assim, e eu caía dentro desse rio. Minha mãe estava muito preocupada com meu irmão, com o Leonardo. E ela descuidava de mim e eu caía dentro desse rio, um rio muito sujo, uma correnteza muito forte que me levava. Ninguém conseguia me tirar do rio. Ela procurou o nosso pastor na época, pastor Oséias Dias de Araújo, na Assembleia de Deus do Brás, e ele interpretou o sonho para ela. Ele disse que toda a oração dela estava focada só no meu irmão. E ela havia esquecido de mim, mas ela precisava orar por mim, porque se eu caísse no rio que é o mundo, Diego, ia ser muito difícil de eu voltar. Sim. Quando eu completei 13 anos de idade, eu me afastei da igreja. E o diabo armou um laço e me apresentou drogas, criminalidade muito rápido. Gente muito ruim, muito perigosa e muito rápido. E foram anos de luta, anos assim, foram 3, 4 anos muito intensos, jogados mesmo de cabeça nas drogas, a ponto de ficar em condição de rua. E eu louvo a Deus porque minha mãezinha, nesse interlúdio de tempo, ela nunca desistiu. Glória a Deus. Nunca desistiu. Eu lembro de madrugadas que eu chegava, Diego, pensando, ela vai estar atrás da porta com um pedaço de pau me esperando. E eu entrava dentro de casa, eu encontrava minha mãe naquela posição que o crente enxerga mais longe do que um filósofo, sabe? Ela com a cara no sofá, ouvindo aqueles hinos. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor. E aquilo mexia com a minha alma. E eu pedia a Deus socorro, mas eu não tinha forças. Até que, em determinado momento da minha história, Deus me apresentou a minha esposa. Na época ela me olhou, eu muito magro por causa do vício. Ela olhou e falou, a gente vai ser amigo. Eu falei, não, é suficiente, eu preciso de uma amiga. E ela Deus foi entrelaçando a nossa história cada dia mais. Eu me internei na casa de recuperação, sem ela saber de nada. Ela disse pro meu irmão, diga para ele que eu não sei onde ele foi, não sei que tempo que demora, mas eu vou esperar por ele. E quando eu tive minha primeira visita na clínica, com 3 meses de internação, meu irmão me disse isso. Quando meu irmão me disse isso, eu falei para ele, eu vou casar com ela. Pela misericórdia de Deus, estamos caminhando já 16 anos juntos, 13 anos casados. Sabe, uma companheira. E ali eu comecei meus 17 para 18 anos, o processo de volta, Diego. Não foi fácil. Quem vê a gente hoje pregando, profetizando, acha que Deus mudou da água para o vinho, né? Não, houveram recaídas. Muitas em momentos da minha vida onde eu falei, vou largar tudo. Chega, eu não tenho jeito. Momentos onde eu desacreditei de mim, Diego. E eu louvo a Deus que
nunca faltou pessoas intercedendo pela minha vida. Minha esposa, na época, eu acho que nós estávamos para noivar. E eu tive uma recaída e o tio dela disse para pastor, meu pastor na época, essa é a vida que ele vai te dar. Ele nunca vai ser ninguém. Aí ela olhou para ele, porque ela é baixinha, já conhece, né? Brava. Olhou para ele, apontou o dedo e disse, tem um propósito de Deus aqui. Glória a Deus. Não saio do lado dele. E pela misericórdia de Deus, hoje eu colho os frutos da profecia dela. Eu falo para ela, eu sou resultado da tua profecia. Aleluia. Que não desistiu. E de lá para cá, Deus vem trabalhando, Diego. Deus vem trabalhando. Deus me trouxe para essa terra e disse que me honraria. E esses dias eu conversava com um amigo e eu disse, eu não vou viver um tempo de honra. Eu estou vivendo, Diego. Poder estar aqui com vocês. Poder ser considerado, sabe? Poder ter o meu nome do lado de pregadores tão ilustres. Diego, você não tem noção da minha alegria quando disseram assim, ó, vai ter Almadepar, começo desse ano agora. E os pregadores que foram votados foram esse, seu nome estava, Diego, e meu nome naquela mesa. Eu falei, gente, eu não tenho estrutura para estar ali, sabe? Deus tem me colocado diante de príncipes. Eu sempre digo o seu nome, Diego, e sem demagogia nenhuma. Acho que dos nossos pregadores, não pastores de igreja, pregadores que têm a veia do avivamento. Você e o Ednelton são os melhores que a gente tem. Porque o que Deus colocou na mão de vocês, a graça, o conteúdo do ministério de vocês, Diego, é incrível. É aquele pregador que você não cansa de ouvir. Você nunca sabe o que está saindo, sabe? Você conhece o texto, mas parece que você está trazendo coisas que você fala, cara, da onde que sai tanto? Sou fã, sou apaixonado pelo ministério de vocês, de coração. E eu não é demagogia, gente, não é falsa modéstia. Eu não me considero um pregador. Que isso? Eu grito, eu falo, se você dá uns gritos, eu sei que eu sou barulhento. Em vezes lá eu passei uma luta porque um abençoado dizia assim, não comunica nada, só grita. E eu dizia, ele está falando verdade, eu só grito. Mas é que às vezes, uma vez ou outra, Deus, no grito, o papai abre o céu e derrama a presença dele. Não é sempre, é de vez em quando. Mas o pastor Moisés é isso, gente. Eu sou esse cara. Eu sou o mesmo que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou do culto, eu sou na igreja, eu sou diante de Deus. Eu falo para os irmãos assim, não adianta, Deus não está procurando palavras de sublimidade, sabe, Diego? Onde a minha geração erra é procurar palavras para tentar impressionar Deus. Verdade. Deus, ele quer sinceridade no coração. Aleluia. A vida de Ana só mudou o dia que ela chegou para brigar com Deus no templo. Chegou para dizer, tô decepcionada com o Senhor. Ponto que ele olha para ela e diz, mulher, tá embriagada? Parta o vinho da tua boca. Ela falou, não me compara com uma filha de Belial, não tô bêbada não. Eu tô derramando as minhas angústias aqui. E a gente fala que tem que entrar na igreja e tu não pode... Irmão, se o que tu tem no teu coração, se a única coisa que tu tem cabra o coração, derrama tudo. Deus quer ouvir as reclamações, Deus quer ouvir. Glória a Deus. Deus quer ver você batendo o pé, que está dizendo, pela primeira vez tu trouxe um culto que é sincero. A vida de Ana muda depois daquilo. Sabe, eu sempre digo para Deus, eu ando caminhando, eu costumo dizer aquela frase de Spurgeon, eu não oro 10 minutos, mas eu não passo 10 minutos sem orar. Eu não sou aquele homem de muito joelho no chão. Se você procurar calo no meu joelho, você não vai achar. Mas eu estou o tempo todo conectado com Deus. O tempo todo falando com Ele. Você vai me encontrar na rua, você fala, ih, negão tá ficando doido. Estou falando com Deus, estou pensando na igreja, estou ali. Sempre, o tempo todo, Diego. Porque eu aprendi que se eu deixo a minha mente vaga 1 minuto, a minha velha natureza ela é tão horrível que ela já joga uma seta maligna na minha cabeça. Então eu luto contra mim mesmo o tempo todo. Me nutro, me cerco, me rodeio das coisas de Deus. E isso tem me sustentado de pé. Eu acho que principalmente quem já teve um problema como o meu do vício, Diego, ele pensa que libertação é a ausência do vício, né? É Deus arrancar. E libertação não é isso. Libertação é na presença do vício você dizer, não quero mais você. Verdade. Não faz mais por você, não me completa mais. Tenho algo na minha vida que me completa muito mais do que você. Isso é a libertação. Você sentir nojo, né? Você fala, não preciso, não faz mais, sabe? Quando Paulo diz assim, eu posso tudo. Eu posso. Não é lícito. Não é necessário. Eu não preciso. Não é certo. Não me satisfaz mais. É completo sem aquilo. Você é completo sem aquilo. Porque o feitiço do vício, a magia do vício, quando ele te amarra, é que você só é completo com aquilo. Sim. O cara que ele é dependente do cigarro de maconha, ele só consegue comer, dar risada depois que ele fumar o primeiro do dia. Verdade.
sabe? Tem gente que só consegue se comunicar, ficar elétrico, dar risada depois de um tiro de cocaína. Sim. Hoje em dia, Varão, meu Deus do céu, eu acordo, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu me sinto o Glória a cara Deus. mais amado do mundo, porque eu olho pra mim e falo, Jesus sabe quem é o Moisés, ele sabe as fraquezas que eu tenho, eu não preciso fingir pra ele que eu sou outra pessoa, ele me ama do jeito que eu sou. E não tem uma sensação melhor, você saber que alguém te conhece, sabe aonde você erra, aonde você fracassa e diz assim, cara, eu te amo tanto que eu não saio do teu lado. Glória a Por isso que Deus. eu converso com o Espírito Santo sempre. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado pela obra que o Senhor faz em mim. Acho que a obra mais linda do Evangelho é aquela que ele faz em nós, né? Verdade. Pregar no altar e ver Deus mudar a vida de pessoas é lindo, Diego. Mas eu acho que é muito mais lindo quando a gente olha pra nós e fala, Sim. poxa, tô vencendo os meus gigantes, tô vencendo os meus verdade. Superei, né? Superei. Cara, isso é tremendo demais. Pastor Moisés, eu costumo dizer que tem pessoas, Diego, que a gente olha para ela e enxerga um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo. E o pastor Moisés é diferente. Assim, a primeira vez que eu tive contato com o pastor, conversei com ele alguns minutos, a gente percebe, em poucos minutos que você conversa com o pastor Moisés, a essência ali de Cristo, Sim, sabe? com certeza. Sinceridade, que vive de fato o evangelho, a palavra, como o senhor mesmo falou, né? Que está ali sempre em contato com Deus. Pastor, e isso pode ser algo que pode ser um pensamento equivocado, mas eu percebo que isso tem acabado nos dias de hoje. Eu percebo que muitos crentes, muitos cristãos, evangélicos, falam no púlpito ou aparecem na igreja, mas fora da igreja, uma outra pessoa, quando você conversa, uma outra pessoa, hábitos mundanos até mesmo. Eu queria que o senhor falasse para nós a importância de nós vivermos de fato a essência do evangelho, porque o mundo ele é carente disso, de verdade, de sinceridade, né? Sim. Porque o mundo ele está debaixo de uma mentira, mas quando Cristo resplandece em nós, sendo a verdade, o mundo ele é impactado. E aí que está a esperança da glória, né? Que é Cristo em nós. Eu queria que o senhor falasse para nós e falasse para aqueles que nos ouvem também da importância de você viver o evangelho ali. Eu acho que existem duas vertentes, né? Duas vertentes nessa linha de raciocínio, Wilson. Porque existem pessoas que de fato são descomprometidas mesmo. Sim. Existem pessoas que são frequentadoras de igreja. Elas ainda não conheceram a Cristo na essência. Né? Elas ainda não tiveram aquele impacto da presença de Jesus na vida delas, ao ponto delas dizerem, eu entendo que não consigo governar a minha vida, Jesus governa para mim. E aí as mudanças vão acontecendo. E existe uma outra classe de pessoas que estão... o sistema cansou elas. O sistema. Percebe que a luta é muito grande? Percebe que a gente é cercado por todos os lados. A tendência para o fracasso é muito grande. É por isso que caminhar com Cristo é uma superação todos os dias. É por isso que a gente concentra-se. Cristo até aconselhou dizendo assim, vive o hoje, basta para cada dia o mal. A gente às vezes faz planos a longo prazo e esses planos a longo prazo, uma vez que eles não são... a gente não consegue alcançá-los, nós nos frustramos. Jesus trabalha em cima disso, dos nossos projetos. Ele trabalha em cima. Mas a minha maior preocupação é atender o Evangelho de Jesus hoje. Hoje. Possa ser que quando deitar na minha cama, Jesus me recolha. Possa ser que quando... Então, eu não procuro ser... eu não tenho isso na minha mente. Eu não quero ser o espelho. Deus, eu não quero ser a voz para a minha geração. Tem muita gente falando. Nossa geração está precisando voltar a ouvir. Voltar a ouvir os conselhos de papai. Primeiro mandamento que traz promessa sobre a vida do homem é honrar o pai e a mãe. Pai e a mãe. Né? Honrar o pai e a mãe é o quê? Respeita os princípios que tu aprendeu dentro da tua casa. Com Deus não é diferente, Diego. Com Deus não é diferente. Ah, mas a lei foi feita para o injusto. A lei não foi feita para o justo. Se eu disser para você, Diego, se eu disser para você, Rios, não pode matar. Porque se matar, vocês vão preso. Vocês se preocupam com isso? Não. Vocês não matam. Agora fala para quem mate. Fale para quem rouba que não pode roubar. Senão ele corre risco de ser preso. E logo ele se assusta. Porque quando você entende que a lei ela é para quem quebra princípio, tu não fica refém dela, porque tu sabe aonde vai para ela não te pegar. Então quando eu... Não vou mentir para vocês, eu não vou dizer que o pastor Moisés tem uma auréola na cabeça, que eu ando flutuando. Não, meu Deus do céu. Eu dependo muito do amor e da misericórdia de Deus. Muito. Mas todos os dias... A minha maior preocupação é de um dia o céu olhar para mim e dizer, preciso de você. E eu não estar em condições do Espírito Santo de Deus me usar. Essa é a minha maior preocupação. O meu maior medo, Rios, é quando Jesus me chamar naquele dia eu estar com a minha mão vazia. Porque o céu investiu em mim, Diego. Sim. Quem era eu, Diego?
Alguém que não tinha uma expectativa de viver até os seus 18 anos, na minha mente, eu morreria ou na mão do tráfico ou na mão da polícia. Quando eu tinha os meus 14, 15 anos, eu era problemático ao ponto de dizer assim, não, logo eu morro. Não vou projetar muita coisa. Então hoje o que eu vivo, o que eu tenho, o que Deus tem feito, tem me dado, eu falo, Jesus, você não precisa fazer mais nada. O que eu preciso fazer agora é pelo menos tentar recompensar um pouco disso, transmitir um pouco do que eu recebi para outras pessoas. E quando a gente vive esse evangelho massificado na nossa carne, não um evangelho pesado. Sabe por que às vezes é difícil, Rios? Porque a gente fica pensando, não, por causa do inferno, a condenação. Gente, eu vim de lá. Quando alguém diz pra mim, se tu não for santo, se não se enquadrar, tu vai pro inferno. Eu digo, eu vim de lá, cara. Eu vivi uma vida completamente de inferno. Por que você serve a Deus, então? Porque eu me sinto o cara mais amado do mundo. É gratidão purinha. Gratidão pura, pura. Porque o que ele já fez, ele não precisa fazer mais nada. Não precisa mais abrir porta, não precisa mais agenda. Nada. Hoje, o que Deus já fez por mim, eu olho para trás e falo, Senhor, meu, não precisa. Glória a Deus. Estou devendo demais. E quando você interpreta essa palavra, não como cordas que te prendem a uma cruz pesada, mas como cordas de amor. Sim. Eu sempre digo isso, as cordas que nos prendem ao evangelho são cordas de amor. Quando tu se sente a pessoa mais amada do mundo, irmão, fica fácil renunciar. Qualquer proposta. Eu pergunto para vocês, Rios, qual é o teu maior bem? Acho que o Espírito Santo de Deus na minha vida. Qual é o teu maior bem, Diego? Presença de Deus e salvação. Eu vou dizer para vocês, o maior bem de vocês é a vida de vocês. Porque sem essa vida nem o Espírito Santo habitava em vocês. Peraí, Moisés, quer dizer que o meu maior bem é a minha vida. Eu já dei a minha vida para Jesus. A gente já deu o que tinha de mais precioso. O que é dar as vontades? O que é dar os amigos? O que é dar os ciclos sociais onde a gente se assenta? Sabe? É a maneira com que a gente interpreta. Uma vez eu conversava com um amigo e ele chegou feliz da vida para mim na empresa. Tô parando de fumar. Eu falei, pô, que bacana, mas como é que é esse negócio de tô parando de fumar? Ele falou, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu falei, e agora? Ele falou, eu fumo 2. Eu olhei pra ele e falei, tu é um caba safado. Que isso? Mas, pô, ser crente tinha que me impulsionar a parar. Eu falei, não, pra mim você é um caba safado. Ele, por quê? Eu falei, você venceu 38, rapaz. O que é 2? Aí ele, peraí, eu não tinha visto o quadro dessa forma. Parou de fumar. Porque é a maneira com que nós nos relacionamos com isso. Enquanto a palavra for só um manual, enquanto a palavra for só uma bússola, vai ter momentos que nós vamos nos perder. Vai ter momentos que as peças da nossa vida não vão encaixar. Mas agora, o dia que essa palavra for uma carta de amor, Diego, a gente vai ler ela suspirando. Vai estar em casa pensando, sabe começo de namoro? Quando tu tá no trabalho dizendo, hoje é dia de ver ela, vou comprar um bombom, vou passar um perfume. Você tá dizendo, ver a hora de você chegar em casa e poder abrir a palavra dele dizendo, fala comigo, fala com a minha alma. Porque é a maneira com que nós nos relacionamos. Hoje tem muito crente frustrado, porque o caminho que foi dado para ele foi um caminho pedregoso. Foi um caminho que tem que renunciar. Tu não, Deus é um déspota, tu vai um tirano. Não. A essência de Deus foi manifestada em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira. Aí eu vejo muita gente dizendo, mas pastor, Deus é amor. Claro, mas também é justiça. Sabe onde eu encontrei a justiça de Deus? Sabe aonde, Diego? No Gênesis. Ele pegando a serpente pelo colarinho, dizendo, tu derrubou, não derrubou? Mas é da semente dela que vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Para nós, sobrou amor, gente. Sobrou o amor de Cristo. Sinta-se, você que nos escuta, que está sendo alcançado através desse vídeo, sinta-se a pessoa mais amada do mundo, porque amor não é palavra, amor não é sentimento, amor é ação. Amém. Amor, que é amor, ele vem acompanhado de um gesto. Deus amou o mundo de tal maneira, fazendo o quê? Dando, entregando. Sim. Então quando tu ama e tu se sente amado, tu entrega o que Jesus pedir. Oh, glória. Tu abre mão de qualquer coisa. É por isso que hoje em dia nós temos pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não descobriram que são amadas, ainda não descobriram que são filhos. Sabe o irmão do filho pródigo? Te sirvo há tantos anos, condição de subserviência. Te sirvo há tantos anos. Até quando a gente só vai se ver assim? Até quando a gente só vai se entender como servo? Aí o pai tem que desconfigurar a vida do filho, olhando para ele. Filho. Olha a palavra. Filho. Tu não é servo, tu é filho. Aí diz,
tudo que é meu é teu. Aleluia. Tu nunca pegou. Por que a gente não pega, Diego? Porque às vezes a gente não se vê como filho, se vê como servo, se vê como obreiro, se vê como diácono, como pastor, como pregador, mas não se vê como filho. Eu não me considero um pregador. Eu só sei ser filho. Eu sempre digo isso. Eu só sei. Eu choro, esperneio, como uma criança de colo. Eu preciso do meu pai o tempo inteiro. E quanto mais a gente se relacionar com ele como filho, mais ele se revela para nós como pai. Verdade. Amém. É interessante esse assunto da paternidade, porque a gente está em um período eleitoral e se você for chegar diante de qualquer autoridade pública, principalmente de um presidente, você tem que chegar falando Vossa Excelência, respeitando. Mas quando Jesus nos ensina a orar, ele diz Pai Nosso que está nos céus. Ele faz que a gente entenda essa paternidade. Quando a gente entende essa paternidade, pastor Moisés, a gente encontra força aonde a gente não tem. Eu me lembrei quando o senhor contava dos momentos dificultosos que o senhor passou. Eu nasci em berço cristão, mas por volta dos meus 18 anos eu tive um período fraco. Eu sempre costumo dizer que quando Deus tem um grande projeto para fazer através da sua vida e na sua vida, quando você enfraquece, o diabo também tem um projeto pesado para querer te manter lá fora. Verdade. E nesse tempo que eu conheci o lado de lá, eu lembro que era bebida fácil, era o que quisesse, era fácil, popularidade, desde o mais malandro até pessoas da alta sociedade, então tinha um acesso muito fácil. Só que um dia Deus falou comigo, eu pensei que Deus tinha desistido de mim. E Deus, dentro de uma festa, falou, não desisti de você. E foi no meio da rua que Deus fez eu voltar a falar em línguas estranhas. Até hoje à tarde eu estava tomando um café, de repente o rapaz que trabalha lá naquela cafeteria chegou para mim e disse assim, conheço você, como que é teu nome? Eu falei, Diego. Aí ele falou bem assim, te conheço de 12 anos atrás, te conheço de um tempo ruim. Aí ele falou bem assim, você sumiu, você foi embora? Eu falei, não, eu só voltei para os braços do pai que eu nunca deveria ter saído. Aí eu conversei com aquele rapaz ali e a vida da gente, a gente precisa entender essa dependência que a gente tem do pai. Porque a gente vai se sentir fraco. Eu acho incrível quando Paulo diz, me livra do corpo desta morte. E conta-nos o contexto da época, que a linguística que Paulo está se utilizando nesse verso se compara a um costume que havia no meio de um grupo de piratas naquela época, que quando alguém assassinava uma pessoa, ele era preso ao corpo desta pessoa morta. E conforme ia apodrecendo o corpo daquele que estava morto, essa putrefação ia causando a morte daquele que matou aquela pessoa. Envenenamento. Exatamente. E a gente é assim. A gente mortificou a nossa carne, mas essa carne está amarrada a gente. Essa carne quer matar a gente. Só que a diferença do que acontecia lá é que quem estava com o corpo morto morria mesmo, é que a gente tem um pai que a carne tenta matar, esse corpo morto que a carne tenta matar, mas tem um pai que faz a gente permanecer vivo, permanecer de pé. Verdade. E quantos jovens estão passando por isso, pastor Moisés? Por esse momento fraco. Eu me lembro do senhor falando dos pais. Quantas vezes eu cheguei também de uma forma que meus pais não se agradavam, ao invés de ele olhar para mim e falar, vá para fora de casa. A minha mãe e meu pai olhavam para mim e diziam, nós estamos orando por você, porque Deus disse para nós o projeto que ele tem na sua vida e o projeto não é este. Então eles acreditaram naquilo, permaneceram firmes acreditando no que Deus ia fazer e tinha falado. E quantos jovens que estão passando por uma dificuldade como essa, longe da casa do pai, momentos turbulentos, momentos fracos, a casa desacreditando, e às vezes falta essa ausência de entender a paternidade, a ausência de pessoas do lado, pastor Moisés. Quanta gente está passando por isso? Diego, eu fui terapeuta em casa de recuperação, eu não fui só interno, eu passei, fui coordenador interno, coordenador externo, diretor interno e externo, terapeuta holístico, trabalhei com isso muito tempo. E eu lidei com muita gente, muita família que era assim, era o último suspiro deles, era a última tentativa, sabe? Eu aprendi que dentro de uma casa de recuperação, e não é diferente numa igreja, existem 3 classes de pessoas, aquelas que vêm para agradar a família, aquelas que vêm porque estão corridos da quebrada, e aquelas que vêm porque disseram assim, chega, cansei, não aguento mais.
Eu sempre dizia pro interno novo, qual que é o teu papel? Descobrir quem é quem, escolher com qual grupo tu vai se juntar. Tu vai se juntar com o grupo dos que estão escondidos aqui dentro? Os que estão escondidos só sabiam falar, não, lá eu fazia, acontecia, eu era... Todo mundo chegou lá quebrado, mas dentro lá todo mundo era o dono da boca. Ninguém tinha coragem de dizer, não, eu vim aqui destruído. Eu não estou aqui em condição de... Então, lidando com esse tipo de gente, eu aprendi que o maior papel do diabo não é nos colocar no inferno. O diabo não está nem preocupado em pôr a gente no inferno, Diego. O diabo quer que você não acredite na palavra que sai da boca de Deus. Dentro da igreja. Quanto mais crente dentro da igreja não acreditando na palavra que Deus fala para ele, é ótimo. É um tipo de cristianismo que não põe medo no inferno. Perceba, Mateus capítulo de número 3, Jesus vai ter com João no deserto, vai haver uma disputa, João não quer batizar Jesus, mas Jesus diz que deixa por agora, vamos cumprir tudo. João consente, Jesus é batizado. A autoridade aqui não é João, a autoridade aqui é Jesus. Só que Jesus, mesmo sendo autoridade, fala assim, João, eu confio tanto naquilo que eu pus na tua mão, que pode fazer em mim. Olha que coisa linda. Imagina um nível de intimidade, Rios. O Senhor olhar e dizer, Rios, eu confio tanto no que eu coloquei na tua mão. Diego, eu confio. Pode fazer. Vai. Jesus desce as águas do batismo. Submissão atrai o olhar de Deus. Todo filho obediente tem tudo com o Pai. Todo filho obediente. Ainda que os pais não tenham condições de... Eles fazem das tripas um coração para poder dar aquilo porque o filho merece. Com Deus não é diferente. Quando tu se submete, a Bíblia diz que depois que Jesus sai das águas, o céu abre, o Espírito desce em forma corpórea de pomba e Deus fala. Flávio Josefo vai dizer que tinham mais de 5.000 pessoas aquele dia no Jordão. Todas ouviram, este é meu filho. É Deus dando testemunho. Percebe que ele não falou, é meu enviado, meu escolhido. Ele podia ter dado tantos outros adjetivos, usado tantos eufemismos para fazer menção, mas ele escolheu a melhor. Filho. Acaba Mateus capítulo 3, começa Mateus capítulo 4. Jesus vai para o deserto, jejua 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz assim, ó, e tendo fome. E aqui está o mistério desse texto. Veio a ele o tentador. Por que o diabo não veio antes? Porque ele fica esperando a fome se revelar. Uma vez que a fome se revela, ele fala, então tá aqui a fraqueza. É isso aqui. Aí ele começa a trabalhar em cima daquilo. Ele chega para Jesus e diz, então, sei, né? Você é filho mesmo? Isso não é da coisa da cabeça dele. Ele ouviu. Ele estava no final do capítulo 3, ele estava no Jordão aquele dia. Ele ouviu o pai falando, o diabo não está inventando nada. Está chegando para Jesus, tentando fazer Jesus desacreditar da palavra que sai da boca dele. Se tu és o filho, manda que a pedra se torne em pães. Mas Jesus olha para ele e diz, pão é bom, mas o que me mantém de pé é o que eu ouvi no final do capítulo 3. Toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Jesus está ensinando para mim e para você que se nós acreditarmos, não importa se o deserto, não importa se é falta de alguma coisa, não importa qual é o tipo de luta que se revele, no final dela vai ter anjos vindo para te servir. Verdade. O diabo nunca vai ter uma proposta para nós como a de um pai, porque ele não é pai. Por que ele não vem direto com um pão? Lembra quando Jesus conta e ele diz assim, qual o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Sim. Porque quem é pai não dá pedra, quem é pai dá pão. O diabo não é pai. Por isso que ele só vem com pedra. Tem autoridade na vida de Jesus para transformar pedra em pão? Claro que tem. Só que ele sabe que ele não precisa provar nada para ninguém. A maior classe de crente frustrada dentro da igreja é aquelas que tentam provar que são, que podem, que têm, que sabem. A gente não precisa provar nada para ninguém, Rios. Verdade. A gente não precisa provar nada para ninguém, não precisa tentar ser aceito. Por que tem um monte de jovem em depressão? Porque tá se submetendo para ser aceito num grupo de escola, de faculdade, para estar inserido em alguma coisa. Irmão, Deus te chamou de filho, Diego, especial é você. Verdade. Rios, Deus te chamou de filho, especial é você. Coitado daqueles que desprezam a tua amizade, que não querem ter você perto deles, eles estão perdendo aquele que o pai chamou de filho. Você está entendendo isso? Eu sempre digo pro meu filho, meu piazinho de 11 anos, esses dias ele chegou triste, pai, um amigo brigou comigo, disse que não quer mais ser meu amigo. Eu disse, que dó que eu tenho dele. Ele, como? Você tem dó dele e não de mim? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, ele perdeu o melhor amigo que ele ia encontrar na vida dele. Aí o olhão dele encheu d'água. Eu falei, porque eu sei o valor que tu tem.
eu sei o quanto você é amigo. A grande problemática é que nós temos que aprender, Diego, a discernir que nem sempre as pessoas vão querer ser nossos amigos na mesma intensidade que nós somos amigos delas. Verdade. Quando a gente tiver essa trava desbloqueada na nossa cabeça, até as pessoas que saem da nossa vida nós começamos a expressar gratidão a Deus. Até as percas. Quando tu entende, peraí, eu posso perder tudo, eu não posso perder a presença do Pai, a paternidade dele. Enquanto a gente se comportar como filho, ele vai continuar se comportando como pai. Amém. Amém. Pastor, isso é tão forte porque a humanidade e os homens de hoje em dia, eles querem uma prova, né? De que Deus está com eles, ou de que Deus existe. Eles querem um sinal, querem uma revelação, só que essa busca por sinais não leva a lugar nenhum, Diego. Porque Deus, ele não quer se fazer conhecido por todos. Ele quer aqueles que buscam a intimidade dele, né? Eles querem aqueles que se humilhem, né? Que entendam que eles não são nada e que Deus é tudo, né? Já dizia um grande cientista de que aquele que busca a prova de Deus na natureza, na ciência, ele dificilmente vai achar. Mas quando ele se humilha, reconhece que ele não é o dono da verdade, que a palavra de Deus é a verdade, aí ele encontra Cristo, aí ele encontra Deus, né? Por isso que a gente vê muitos cientistas, homens letrados, né? Homens inteligentes que conhecem a ciência, mas que não enxergam Deus na ciência, pastor. A gente assiste aqueles documentários, eu sou fascinado por documentários, né? Eu gosto. Aqueles documentários da Discovery, Animal Planet, né? A gente vê aquela maravilha, a natureza, né, pastor? Aquela revelação do poder de Deus, né? Sim. E esses homens que estudam isso, que estão mergulhados nisso, não enxergam. Por quê? Porque eles estão buscando um sinal, estão buscando uma revelação, estão buscando uma prova. Só que Deus, ele não vai se fazer acessível. Ele quer aquele que busque, que cave, né, pastor? E isso é o que falta muito nos dias de hoje, né? As pessoas querem um sinal. E Jesus mesmo falou isso. Ó, eles querem um sinal. O sinal vai ficar o sinal de Jonas. Aquele que se lançou no mar, né? Largou tudo e deixou Deus guiá-lo. Então, a procura de sinais, a procura de prova, muitas das vezes vai te frustrar. Mas quando você reconhece que você depende dele, que você não é nada e que ele é real pela fé, aí nós conseguimos enxergar, né, pastor? É verdade, Gilson. A gente costuma comparar a igreja de hoje com a igreja primitiva, né? E a gente, o povo mudou, o povo não ora, o povo, Deus fazia muita... Irmãos, tinha propósito em Deus fazer todos aqueles sinais. Sim. A igreja está sendo consolidada, Deus está fincando ela na terra. É. Por isso que Deus... Agora a gente tem toda uma história, a gente tem todo um manual, a gente tem toda uma bússola. Por isso que Deus não tem mais necessidade de fazer tudo aquilo que ele fazia. Uma vez eu conversava com um amigo, ele disse, se eu tiver fé para andar na água, eu ando. Eu disse para ele, não anda. Que isso, filho, não anda, nem com toda a fé do mundo tu vai andar na água. Ele falou, por quê? Eu falei, tu só vai andar o dia que Deus tiver um propósito para isso. Sem propósito, filho, não é... Deus não tem que provar nada. É verdade. Quer conhecer a Deus? Não tente conhecê-lo pelo seu mover, pelo seu poderio. Tente conhecê-lo pelo som da sua voz. Aí ele se revela para nós. Isso aí. Deus quer se revelar. O problema é que às vezes nós não queremos conhecê-lo como ele quer se mostrar. A gente quer ver o Deus do terremoto, quer ver o Deus do furacão, não quer ver o Deus da brisa suave. Porque não tem glamour nisso. Elias está esperando Deus falar com ele em tudo que estava acontecendo. Deus veio numa brisa Suave. interessante. Eu fico me pensando. Não há terremoto que passe assim. É muito rápido. Sim. Não há incêndio, por maior que seja, que não dure mais que alguns dias. Não há vento forte que não passe com uma velocidade muito grande também. Só que toda manhã, Diego, se você acordar, pode ser o dia mais quente que for, você abre a tua janela, tem uma brisa tranquila soprando. O que Deus está dizendo para Elias é, Elias, eu sou Deus de todos os dias. O povo está querendo se relacionar comigo com furacão. Furacão não tem todo dia. Eita Deus. Terremoto não tem todo dia, mas todo dia tem minha presença soprando, Glória tem a minha Deus. voz falando. O problema é esse. Aí só que Deus é tão Deus que ele está mostrando para Elias. Elias, eu sou um Deus de ordinário, eu sou um Deus de devocional. Só que dentro do ordinário eu opero o extraordinário, sim. Dentro de uma brisa suave eu tremo o céu, eu faço o fogo cair. Só que não tente me conhecer por isso. Me conheça por todos os dias, me conheça por devocional, me conheça... Você está entendendo? E é interessante, você usou uma frase aqui que eu vejo muita gente batendo cabeça, principalmente os ateus. Ele diz, me prove que Deus existe. Primeiro que a colocação, a construção da frase, ela está equivocada. Porque para a gente provar alguma coisa, a gente reduz o objeto em questão a nossa visão até o objeto em questão. Vamos supor, dou um exemplo que nem
Há micróbios sobre essa mesa? Claro. Sim. Mas a gente não consegue ver. Sim. Por quê? Porque são microscópicos. Para que eu prove que há micróbios aqui, eu reduzo a nossa visão a uma visão microscópica. A gente faz o uso de um aparelho e a gente vai conseguir ver, certo? Para que eu provasse que Deus existisse, nós tínhamos que reduzir a nossa visão à matéria do mesmo. Mas Deus é imaterial, é incorporal e é invisível. Então a questão aqui não é provar, é me dar evidências de que Deus existe. Aí tem um monte. Sabe quando um pintor termina um quadro? Ele assina a parte de baixo do quadro? Isso aqui é Leonardo da Vinci. O músico compõe a melodia e no final tá lá a assinatura dele. Se a gente pegar toda a criação, tem a assinatura de Deus. Verdade. Porque Deus ele é trino, da trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então tudo que você pegar, ela vai ter a assinatura de Deus. Verdade. Desde a composição do átomo, que é prótons, nêutrons e elétrons. Sim. Se você pegar o céu, é atmosfera, exosfera, estratosfera. Se você pegar o homem, é corpo, alma e espírito. E tudo. Se você pegar a música, é ritmo... agora eu não vou lembrar. Harmonia e melodia. Não é isso? Isso. Você pode ver, tudo tem a assinatura desse Deus que criou. Você está entendendo? A gente pode dar uma enxurrada de... Se você pegar uma árvore, raiz, tronco e copa. Você está entendendo? Tudo tem a assinatura desse Deus que criou. Só não vê quem não quer ver. Esses dias eu conversava com um médico, esses dias não, já há alguns anos até. Esse médico, na época, nós lutávamos jiu-jitsu e nós chamávamos ele de burrão. Mas ele era muito inteligente. Muito inteligente. E eu me lembro que um dia a gente conversando, e ele também ateu, médico, estudioso, e começou, não creio. E ele falou, do que você crê? Ele falou, eu creio na teoria de Darwin. Eu falei, me explique. Ele veio. O homem erecto, o homem neandertal, e veio reduzindo. Mas ele foi longe, Diego, porque eu falei, não, isso tudo se preparou para conversar isso com alguém. Só que chegou um ponto que ele não... Chegou um ponto que ele não sabia dizer. Eu disse, e aí, Felipe? Ele falou, aqui é o elo perdido. Eu parei, fiquei olhando para ele e falei, Felipe, eu preciso ter muito mais fé para acreditar nisso do que para acreditar que existe um Deus no céu que sustenta tudo com a destra da sua justiça. Aí ele... É verdade. Eu falei, a minha fé ela é tão mais simples do que a tua. Tu tá querendo enfeitar demais, procurar demais. Tu tá pregando a mesma mensagem que eu por um caminho diferente. Um caminho diferente. A Bíblia ela não desprega o que a ciência diz. Ela só explica com muito mais clareza. É verdade. A ciência enfeita muito, complica muito, e a Bíblia vem e fala. Porque um Big Bang, um choque de moléculas. Não, era a voz do meu Deus dizendo, haja. Tá entendendo? É a mesma, vindo por caminhos diferentes. Eu sempre digo isso. A ciência e a religião são como os trilhos de um trem que caminham juntos na mesma direção, mas nunca se tocam. Sim. Mas apontam para a mesma direção. Apontam caminhando juntos, mas nunca vão se encostar. A ciência e a religião. Quanto mais a gente tentar conhecer de Deus pelo poder, não, ele não vai manifestar poder. Sim. Ele quer que você conheça de intimidade, de voz. Eu conheço quem está falando comigo. Eu confidencio uma experiência minha para vocês. Esses dias fui comprar uma camisa na Elias Magazine. Comprei a camisa, me deram um descontão, me conheciam. Falei, coisa linda ser crente em Ponta Grossa. O povo te conhece, o povo te abençoa. Saí da loja, pisei do lado de fora da loja, o Espírito Santo falou, agora entra, porque eu quero falar com as minhas servas. Eu disse, Jesus, não acredito. É uma loja. Entrei e falei, filha, queria fazer uma oração. Elas, claro, pastor. Deus tomou a minha boca. Entregou, tinha 3 moças, uma voltou para Jesus. Glória a Deus. Saí da loja, o Espírito de Deus me pegou. E eu fui do calçadão até a 15 de novembro, falando em mistério e o Espírito de Deus interpretando para mim. Ele dizia, tem muito profeta em cima do altar, eu preciso de alguém na rua. Te trouxe para fazer o que ninguém quer fazer. Chorava, Diego. Porque eu conhecia a voz que falava comigo. Amém. É o que faz a diferença no teu ministério. É isso aí. Tu conhecer a voz. Com certeza. Quanto mais intimidade tu tem. Se a minha esposa me liga hoje de um número privado, quando ela falar alô, eu sei que é ela. Porque eu conheço a voz. Sim. Quanto mais comunhão, quanto mais intimidade você tiver com Deus, menos de prova você vai precisar. Sim. Menos de evidência você vai precisar. Claro. Você vai conhecer a voz. Se Deus disser para você, desce, Pedro, e anda na água, tu desce. O vem de Jesus foi o suficiente para Pedro descer e andar.
Aí que tá, em que grau de intimidade que eu me relaciono com ele? Em que grau de intimidade que eu me dedico para ouvir a voz dele? A água tá dando no pé, tá ótimo. Tem gente que vive de caixinha de promessa. Tem gente que vive daquela mensagem que chega de manhã no aplicativo da Bíblia, sabe? Sim. Aquele versículo. Irmão, isso aqui é uma cachoeira de que Deus quer falar com você. É uma torrente da voz de Deus, que todos os dias Deus quer te mostrar, Deus quer te ensinar, Deus quer te revelar, Deus quer te conduzir por caminhos que você nunca imaginou caminhar. É verdade. Ele quer te levar. Algumas pessoas elas não conseguem conhecer Deus pela ausência de não conseguir se posicionar para isso. Verdade. Como o senhor falou, a questão de conhecer a voz. Fez lembrar de Samuel. Forte. Deus está chamando. É o único que Deus chama por 6 vezes o seu nome. Mas ele ainda, Rios, ele estava dentro do templo, só que ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Então, quando chama, ele não conhece. Ele pensa que é Eli. Ele vai até Eli, aí Eli vai orientá-lo sobre o que ele deveria fazer. É tão interessante que ele vai dizer, fala, porque o teu servo ouve. A palavra ouvir, até utilizada ali no hebraico, é chamar. A forma como ele vai responder, fala, porque o teu servo ouve, pronto a obedecer aquilo que será falado. É o primeiro contato dele com a voz, mas ele está dizendo, já que é o Senhor que fala, o Senhor vai falar e eu obedeço o que o Senhor fala. Forte, Diego. E é num tempo que a Bíblia vai dizer que a palavra é rara. A palavra é rara. Mas quando ele ouve, ele reconhece aquela voz, e ele passa a ter intimidade com Deus, aquela voz, o texto no mesmo capítulo vai dizer, e Deus continuou se revelando por intermédio da palavra. A palavra deixa de ser rara para se tornar contínua. Amém. A questão é, quanto eu estou me envolvendo com essa voz? Quanto eu tô deixando ela penetrar. Enquanto eu não deixar ela penetrar, ela vai ser rara. Isso eu estou obedecendo também. Exatamente. A partir do momento que eu obedeço a voz, que eu deixo ela se revelar, ela é contínua. Há um mistério nesse texto tão profundo, Diego. Claro, com certeza você já aprendeu os olhos nisso. Tem Ofni e Finéias no templo também. Mas ele vai até Eli. Porque o som da voz de Deus era muito parecida com a voz do sacerdote. Sim. Tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus, mas não conseguem obedecer o pastor obedecer o delas. pastor. Mas eu não conheço a voz de Deus. Comece a ouvir o teu pastor. Quanto mais eu ouço, mais a ressonância da voz de Deus eu ouço nas palavras dele. Exatamente. Mas o timbre da voz de Deus eu ouço nas palavras que saem da boca dos meus líderes. Por que hoje o diabo quer jogar os caras contra a igreja? Contra os jovens estão brigados com os pais. As irmãs estão brigadas com os pastores. Você vê os grupos, por quê? Porque sabe que se a gente começar a ouvir a voz dizendo, peraí, é uma voz de comando. Imagina comigo, Josué capítulo 6, que o muro de Jericó cai, não é isso? Imagina o povo olhando para Josué e dizendo, peraí, Josué. Ah não, aí demais, né, Josuézão? Oh, Deus falou que ia ser com você, mas peraí, aí nem Moisés foi tão louco. 7 dias ficar rodeando esse povo aqui com risco de tomar uma flechada na cabeça? Em silêncio, que no grito vai cair? Ninguém titubeou, Diego. Sim. Uma voz de comando. Eu ouço a voz de Deus na palavra dele. Tamo junto, Josué. Na hora que tu mandar gritar, nós vamos rasgar a alma aqui no grito. Tá entendendo? Por que hoje os muros não caem nas nossas igrejas? Porque às vezes eu fico fazendo força, cabo de guerra. Meu Deus. Ouça a voz do teu pastor, se ele disser, se ele der uma colher na tua mão e dizer, vamos cavar um poço, fala, onde que eu começo a cavar? Quanto mais a igreja entender que o Senhor, o Deus dos céus, instituiu e deu autoridade para o pastor, tanto que em Apocalipse ele assemelha ele ao anjo. Sim. Isso é tremendo, porque Deus nunca vai deixar essa balança desigual. Ele sabe que o inimigo da igreja já foi um anjo, uma criatura espiritual. Ele está elevando o pastor no mesmo patamar, dizendo, pastor, tem autoridade, pode brigar, que eu estou te dando... Entendeu? Então, quando a gente começa a olhar a figura do pastor dentro da igreja como essa figura que Deus deu autoridade, o que sai da boca dele é a voz de Deus para nossa vida. É a voz de Deus para nossa vida. Ele é o líder que conduz, né, pastor? Você não vai começar a dizer que nós está dizendo não pro... Você tá entendendo? Nós está dizendo não. Porque não, eu tenho que, assim, eu acho até uma certa beleza na devoção dos petistas. Porque eles sabem que não é o melhor.
Eles sabem que o candidato deles não é o ideal, mas eles obedecem às cegas. Eles obedecem às cegas. E você pode ver o estrago que eles conseguem fazer. Se nós, como cristãos, ouvíssemos os conselhos de Deus nesse ponto e obedecêssemos, enxergássemos aquilo que Deus coloca como autoridade, porque quem constitui é Deus, a gente não ia contra. Eu vi crente fazendo a pior escolha da vida nesse domingo que passou. Meu Deus. Votando no... Irmão, ora tanto para Deus libertar o filho das drogas e está colocando alguém no poder que vai liberar tudo. Você está entendendo de como é incoerente? Porque não conhece a voz. Não sabe entender o que Deus quer para ele, o que Deus quer para a igreja como um todo. Aí usa o tema dizendo, usa a temática dizendo que não, que quem cuida da igreja é Deus. Aí ficou fácil ser crente. Eu transferi todas as minhas responsabilidades para ele. Não, eu tenho responsabilidades. Eu tenho obrigação de ouvir a voz. Eu tenho obrigação de conhecer e de obedecer-os. O obedecer é melhor do que o sacrificar. É tão verdade, Rios, essa questão da igreja cuidar. Porque em Apocalipse capítulo 2, Deus vai fazer um elogio à igreja de Éfeso, dizendo que eles têm colocado à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Então a igreja tem esse papel de refutar as heresias, de refutar aquilo que vem para tentar acabar com os princípios da verdade da palavra de Deus dentro. E a gente precisa não apenas pensar, Deus defende, claro, a gente sabe, mas Deus nos colocou ali para se posicionar em prol do verdadeiro evangelho da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando Timóteo está pastoreando Éfeso por um curto período de tempo, ele escreve a segunda carta, ele diz, resiste Himeneu e Fileto, que estavam pregando, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Não, Paulo está dizendo, acaba com esses camaradas, não deixa eles semeando discórdia, não. Eles estão perturbando a fé de muita gente. Então a gente, não, mas a gente tem que ensinar, tem que gritar, tem que pregar, tem que dizer que nem Joel disse, vamos voltar a tocar trombeta em Judá. A gente precisa. A gente está muito Nutella, muito gospel. A gente perdeu aquela identidade de cristão. A gente estamos aceitando tudo, estamos passivos demais. Não, Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edifica a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A ordem dos fatos é essa. Eu edifico a igreja e o inferno não prevalece contra a igreja. Já assistiu um filme medieval, Diego? Aqueles que tinham um reino, que queriam entrar dentro de outro reino. O que eles faziam? Eles cortavam-se um tronco bem grande e esse tronco eles batiam na porta do outro reino até que a porta não prevalecia contra o tronco. Olha o que Deus está dizendo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente parou de bater. Aí o inferno começou a vir devagarzinho. Até que entrou. Entrou. Hoje em dia nós vemos aí igrejas de pastores que casam homem com homem, mulher com mulher e dizem que está dentro da palavra. O problema não é eles quererem o direito de casar, o direito de satisfazer seus desejos. Eles querem deturpar aquilo que é santo como se fosse profano. Você está entendendo? Isso que é o pior. Eles querem deturpar a voz de Deus, colocar em outra estação, que não dá, não adianta. Deus falou, tá em AM, eles querem pôr em FM, não vai, irmão, não adianta. Nós, como igreja, precisamos voltar a pregar esse evangelho, varão. Eu costumo pensar, pastor, que os piores hereges não são aqueles que falam abertamente contra o evangelho, mas são aqueles que minuciosamente vão nos detalhes ali, tirando o foco da cruz, do arrependimento, da renúncia e colocando falsos ensinamentos, né? Falsas ideias. É bíblico, né? Que viriam falsos mestres, né? Que as pessoas procurariam porque eles pregam trazendo comichões aos ouvidos, né? Lobos devoradores entrariam. Eu ouvi esses dias que dizia assim, nós somos o ponto fraco de Deus. Aí eu tava, eu quero me matar. Eu falei, eu vou me matar. Não acredito que eu tô ouvindo um negócio desse. Cara, que negócio é esse, irmão? Você está sentado num trono de glória. Ele não para de ser adorado. Jamais. De noite, constantemente, a eternidade testemunha que Deus é adorado. Aí você acha que você não louvou porque você tá... Ai, não, peraí, não é assim que Deus trabalha, não. Não é assim que Deus quer toda a sinceridade do teu coração. Mas Deus quer que você entenda que se um dia tu se calar, quem vai clamar no teu lugar é as pedras. Ele fala isso, que até das pedras ele suscita filho de Abraão. Então a gente precisa entender isso, irmão. Peraí. Quem necessita
Quem precisa aqui sou eu. Eu sem Deus, eu sou poeira da terra. Com Deus eu consigo dar um espacinho e ajudar uma pessoa aqui e uma ali. Sem Deus, não. E tem gente pregando dizendo que não, que você é a criptonita de Deus. Que Deus não te resiste. É uma ideia neopentecostal, né? Você pôr Deus na parede, se ele é Sim. Deus, ele tem que fazer. Porque ele vai provar para você que ele é Deus. Não adianta, ele já provou que ele é Deus. Ele é Deus Jesus. Ele já provou que ele é Deus. Glória a Deus. Eu ia citar até sobre isso daí. Infelizmente, a gente vive dias das pessoas querendo fazer isso daí. Se o senhor não fizer, eu abandono a chamada. Se o senhor não fizer, eu saio da igreja. Meu irmão, sendo sincero, se for assim, pode sair. Porque não é Deus que precisa de mim. É eu que preciso de Deus. Deus sem mim, sem o rio, sem pastor Moisés, é Deus. Com certeza. É Deus. Tem seres celestiais que vão adorar. Se ninguém adorar aqui embaixo, pedra vai adorar. A própria natureza. A própria natureza. Mas eu sem Deus, pastor Moisés sem Deus, rio sem Deus, a gente não é nada. A gente precisa entender que cada manhã que a gente acorda, através desse despertamento que Deus está nos dando da vida, Deus está dizendo, eu ainda tenho um projeto para a tua história. A gente precisa entender que o projeto está de pé. E às vezes a gente não consegue compreender. Eu acho extraordinário a forma de Deus se manifestar nos detalhes. Eu sou apaixonado por isso, enxergar Deus nos detalhes. O cuidado de Deus dia após dia. E a gente precisa entender isso, pastor Moisés. Deus sem a gente é Deus, a gente sem Deus não é nada. Então não é hora da gente querer colocar Deus na parede. É hora da gente prestar culto a Deus, entender esse amor, entender o quanto Ele nos amou. Eu acho extraordinário que muitas vezes vão olhar para Marta e todo mundo critica Marta. Mas olha o que o texto vai dizer. E Jesus amava Marta. Sabe o que Deus está falando? Pode todo mundo te criticar. Se Jesus te amou, é o suficiente, já era. Eu vejo muito disso, Diego. As pessoas, elas deixam se limitar. Elas deixam se limitar. Esses dias eu meditava naquele texto da viúva pobre. Sim. Quem chama aquela mulher de pobre é Jesus. Uhum. Essa pobre viúva. Parece que pobreza aqui é pejorativo. Né? Mas o que Jesus está dizendo é que até aquele rótulo negativo cai por terra diante da entrega. Porque ele está dizendo, é pobre, mas deu mais do que os ricos. Olha Jesus ele faz uns paradoxos no texto que você fica olhando e fala, gente, que ele expõe, ó, não é ninguém, viu? Ó, só que o que ela entregou foi muito maior do que... Aí tem pessoa que acha que Deus está precisando do que ele entrega. Mano, eu sempre digo isso, mas a gente precisa entender, a graça ela é muito mais pesada do que a lei. Sim. Bobo quem pensa que agora a gente vive o tempo da irmã, graça. Jesus veio e deu mais uma volta na chave. Eu te provo isso. A lei lá em Levítico 22, se eu não me engano, diz assim, que o homem que for apanhado em adultério, no coito, ambos serão apedrejados. Mas para ser pego e ser apedrejado, tinha que ser pego em cima da cama, no ato do adultério. Tanto que fazem isso com a mulher. João capítulo 8. Jesus, essa foi pega no próprio ato adulterando. Sim. No coito, tá? Jesus ele vem e olha e diz assim, se um homem olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já adulterou. Peraí, Jesus, mas não era em cima da... Não, não é mais. Olha ele dando mais uma volta na chave. Tá entendendo, Diego? Então a gente precisa entender. Para Deus, na antiga aliança, 10% de você tá valendo. Com Jesus, ou você entrega tudo ou você não tem nada. Você tá entendendo? É verdade. Com Jesus não tem esse negócio de 10%. Jesus tudo. é tudo, é você por completo. Teus sonhos, teus planos, teus objetivos, tuas finanças, tudo. É Você isso mesmo. tá aqui para te servir, Jesus. O sacrifício sou eu. Isso mexe comigo. Tem gente querendo sacrificar, não, vou dar uma oferta, um dízimo alto, porque eu vou financiar a minha vida secreta. Não adianta, irmão. O sacrifício somos nós, gente. Eu dou para Jesus tudo. Cada plano que eu tenho. Eu costumo dizer, pastor, sempre falo isso, já citei aqui, o que revela o quanto você tem de Deus é o quanto Deus tem de você. Profundo. Meu Deus, vai pro meu story esse daqui a pouco. Forte. Vai pro esboço. Forte isso. Mas é a maior verdade, irmão. É a maior verdade. É uma ressonância que há uma, sabe? É mútuo. Quanto mais de mim eu entregar, mais dele eu vou conhecer. Ele não força. Ele não força.
Apocalipse 3:20, eu estou na porta e bato. Se você ouvir, eu entro, a gente vai ceiar. E é interessante que a ceia começa na tua casa, mas termina na dele. Olha o que ele diz, eu cearei contigo, mas tu também vai cear comigo. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou no podcast de vocês. Estou ceando com vocês, mas possa ser que amanhã eu crie alguma coisa e vocês vão lá. Aí a ceia é minha, porque eu estou trazendo vocês. Você está entendendo? Sim. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vou ceiar com você, mas você também vai cear. Se me deixar entrar, eu te garanto, te levo para tomar ceia na minha casa. Jesus está dizendo, a proposta de salvação, e Jesus está interessado nisso. Mas sabe qual que eu vejo, Diego, a maior dificuldade nossa? Jesus disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei. O que é o cansaço? Rios, o cansaço é a fadiga produzida pelo exercício repetitivo. Me faço até que me canso. O que é a opressão? A opressão é a fadiga obtida pelo exercício obrigatório. Tu não queria, mas tu tem que fazer. Eu te obrigo, senão tu perde o emprego, senão tem que fazer. Faraó oprimia o povo até eles se cansarem. Isso era opressão. Fadiga produzida pelo exercício obrigatório. Peraí. Se a gente pôr na balança, a opressão é muito pior do que cansaço, Diego. Sim. Se a opressão é pior do que cansaço, por que Jesus falou para vir os cansados primeiro? Porque enquanto a gente não está cansado, a gente até vem, mas vem para Jesus dizendo, é assim que eu sou, isso aqui eu não mudo, eu vou deixar meu coração para você, mas tem um quartinho da bagunça aqui que não é para entrar. Sabe aquele negócio de eu sou crente, mas o meu braço não é? Aquele tipo de, sabe? Não, diz-me a coisa da antiga aliança. E esse povo veio, mas ainda não está cansado. Porque quando você está cansado, você chega diante dele e fala assim, me socorre. Não, mas eu vou mexer. Não, mexe em tudo. Onde o senhor precisar. Só faz alguma coisa por mim, porque eu não aguento mais viver o que eu estou vivendo. Aí Jesus diz, agora sim. Agora eu entro. Foi o que Jesus fez na minha vida, na minha libertação. Glória a Deus. Quando eu passei, que eu falei para Jesus, Jesus, eu tentei do meu jeito, e olha onde me trouxe de novo o meu jeito. Olha o que eu estou vivendo de novo, não acredito. Ele falou assim, agora vamos tentar do meu jeito. Eu falei, toma o governo da minha vida. E de lá para cá, ele soprou a gente. Então assim, enquanto não tem, com Deus não tem disputa. Com Deus não tem negociação. Ou a gente dá tudo para ele e fala, faz. Ou não tem negócio. Glória a Deus, pastor. Pastor, a gente está já se caminhando para o final e a conversa vai que a gente nem percebe, né, Diego? 2 pregadores aqui conversando não é fácil, né? Tentar fazer aqui o meio campo. Pastor Moisés, que honra, né? Que alegria. Uma palavra que realmente edificou nossas vidas. Eu estou saindo daqui edificado, Com certeza, Diego. eu também. Com certeza, vocês que nos escutam também estão saindo daqui edificados. E Pastor Moisés é como se fosse uma fonte, né? Sim. Sai, vai jorrando para de jorrar. É bondade de vocês. Eu queria deixar um versículo para vocês. Com certeza, pastor. Inclusive, pastor, a gente sempre pede, né? Que nosso convidado, sim, nesse momento final, deixe uma palavra exclusivamente fora essa conversa aqui, mas exclusiva, direcionada para quem estará nos acompanhando nesse podcast. Amém. Eu deixo essa palavra porque desde que eu pisei aqui, ela queimou no meu coração. Isaías capítulo de número 60, o verso 1º e o último verso do texto, 22. O verso 1º diz assim, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Glória a Deus. E o verso 22 diz assim, e o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Amém. É como se Deus dissesse para nós, eu habilito, eu autorizo. Pode se levantar. Eu creio. Porque eu sei que tem pessoas que vão ser alcançadas por esse texto, que estavam clamando, pedindo, Deus me ajuda. É Deus dizendo, eu autorizo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu te dou autoridade. Se levanta. Mas vou me levantar para quê? Para resplandecer a luz da aurora de um novo tempo, da glória de Deus. Glória a Deus. Mas olha as minhas condições. É isso que eu acho lindo em Deus. Que ele diz, é pequeno, vou fazer grande. É o menor, eu vou fazer crescer. Aleluia. Aquele que todo mundo diz, é só uma aventura. E essa palavra é para vocês. Amém. Alguém que olha e diz e acha que esse ministério, porque eu não vou falar esse trabalho, esse podcast, esse ministério que é o Atalaias Cast,
Tem gente olhando dizendo, é só um sucesso de verão, daqui a pouco passa. Vão ficar impressionados com o que Deus vai fazer. Jesus. Porque Deus está dizendo assim, o menor virá ser meu. Amém. Não vai dar para contar. Hoje a gente consegue contar, são 4, 5 meses de trabalho, tantos episódios. Não, você vai chegar um momento que nós vai dizer, perdemos a conta. Amém. Perdemos a conta. Porque há uma promessa de Deus sobre a vida de vocês. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Obrigado. Deus. A minha gratidão. Obrigado pela paciência de me ouvir. Que Amém. Deus abençoe Amém, vocês. pastor. Pastor, para a gente finalizar, a gente pede sempre também para que o senhor possa orar por nós aqui, por todos aqueles que vão assistir esse podcast. Amém? Senhor Deus e Pai, Pai de Amém, meu Jesus. Senhor e Salvador Glória a Jesus. Deus. Louvar o teu nome é necessário, Toda Pai. honra e Que toda glória ambiente seja para ti, agradável, que conversa agradável para Obrigado, mim. Jesus. Isso aqui Glória a também é Deus. igreja, porque a tua palavra diz que onde 2 ou 3 se Aleluia. reúnem em teu nome, o Senhor glória. está Pai, presente. tua presença Eu te está aqui, louvo Senhor. pela vida do Rios, te louvo pela vida do Diego, por toda essa junta, Senhor, que está por trás das câmeras. Eu peço a tua bênção sobre cada um deles, e Sim, especial Deus. através desse veículo, Senhor, de comunicação, de mídia social. Entra dentro da casa desse ouvinte, Sim, entra Deus. dentro da casa desse homem, mulher, desse jovem, adolescente. Trabalha ao favor do teu filho, trabalha no íntimo, trabalha, Senhor, naquilo que para Sim, ele é meu Pai. impossível, insolúvel, naquilo que ele tentou a vida inteira e não conseguiu mudar. Pai, em nome de Jesus, que o som da tua voz seja audível aos nossos ouvidos, que nós venhamos ter intimidade e comunhão ao ponto de conhecer a voz que quando fala Sim, conosco, Deus. e essa voz vai produzir obediência, vai produzir Glória. temor, vai produzir esperança. E no nome de Jesus, Pai querido, aonde até aqui o lar, que até aleluia. aqui a única voz que Sim, se ouvia Deus. era de luta, era de Santo pranto, teu nome, era de Jesus. condenação, vai ser trocada pela voz do amigo Espírito Santo de Deus. E no nome de Jesus, quem vai governar essa casa é o Senhor, não é o Aleluia. vício, não é o pecado, Deus. não é a obra das Visita, trevas, Pai. mas é a presença do Senhor. Então, no nome de Jesus, Pai, glória. eu abençoo o teu povo, eu abençoo os ouvintes do Atalaias Em nome de Cast, Jesus. e peço, Sim, Deus, visita, Pai querido, trazendo esperança em um tempo, meu Aleluia. Deus, muito conturbado. Que a fé no nosso coração não minimize, não diminua, Sim, não Jesus. suma por conta das circunstâncias. Pelo contrário, Pai, quanto maior for a luta, Oh, glória. que maior seja a chama queimando no nosso peito e nos impulsionando a estar contigo. Eu te peço no nome bendito de Jesus. Oh, Deus. Amém, Amém. Jesus. E Glória amém. a Deus, pastor. Obrigado, pastor. Mais uma vez. Eu que agradeço. Saímos daqui alimentados pela palavra do Senhor. Pastor, parece que tem um esboço na mente já, né? Parece que pregou ali uns 5 esboços. Biblioteca viva. Eu tava contando aqui os esboços. É bondade de Veio em vocês. 5 já. Pastor, que Deus abençoe o senhor. Amém. Que numa próxima o senhor venha de novo, né? Se Deus quiser, uma próxima oportunidade, Amém. né, Diego? E é isso aí, galera. Continue conosco. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Manda para os seus amigos que ainda não conhecem a Cristo. Para aqueles que são ateus. Deus quer alcançar essas pessoas também, porque Ele ama. Um pai que ama o seu filho, né? É isso aí, gente. Se inscreve, assiste, compartilhe. Pastor Moisés, obrigado por esse tempo precioso. A presença de Deus É verdade. é nítida no meio de nós. E que essa presença possa alcançar você que está assistindo também. Deus te abençoe e até o próximo podcast Atalaias Cast. Valeu, gente. Deus abençoe. Valeu.